geralmente os pais, quando ouvem falar de microfisioterapia, associam essa técnica a uma técnica para estar trabalhando com adultos. Não imaginam que de repente seja possível trabalhar com alguma criança que seja recém-nascida ou que tem alguns meses ainda de vida, né? Existe alguma contraindicação que você passa para estar fazendo esse trabalho da microfisioterapia, essa terapia com crianças? Não existe uma contraindicação, tá? Então, os parâmetros, eles são os mesmos para adultos ou crianças. Para as crianças, a única diferença é que numa determinada fase, eu sei que eles não vão ficar deitados na maca, e muitas vezes essa é a preocupação dos pais. Eles dizem, mas eu vou trazer aqui, eles não vão ficar sentados, e não vão ficar deitados 1 hora, e tá tudo bem, porque a gente precisa respeitar o tempo que a criança está disponível para aquela terapia. Muitas vezes eles vão precisar estar desenhando, né, tá interagindo com algum brinquedo, e é super tranquilo trabalhar com a criança sentada, com a criança no colo, com o bebê sendo amamentado, então não existe uma contraindicação. Eu já atendi bebês com dias e crianças em todas as idades, é super tranquilo. Muito bom. É uma habilidade, é um dom, né? Eu admiro esse talento que a Luana tem, nem todo mundo consegue. Eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você respondesse, porque a gente, quando faz pesquisas sobre microfisioterapia na internet, é comum encontrar, por exemplo, alguns textos que dizem das questões ambientais, né, que os pais muitas vezes têm alguma influência nas questões que as crianças vivem, e a gente sabe que isso é fato, que o ambiente, ele realmente influencia predominantemente nas questões que as crianças apresentam, né, as dificuldades. Só que quando a gente se refere à microfisioterapia, a gente percebe que tem algumas citações que dizem que por esse motivo, por muitas vezes a criança apresentar problemas por questões relacionais dos pais, por questões dentro de casa, por questões escolares, né? Que seria interessante, por exemplo, trabalhar com os pais e não com a criança. O que você fala em relação a isso, geralmente para os teus pacientes? Bom, isso acontece mesmo, né, na pesquisa das pessoas interpretarem que é dessa forma, e eu prefiro trabalhar com a criança, né? Então, se a queixa é da criança, não adianta eu começar atendendo os pais, porque quando a gente olha para a microfisioterapia, o entorno da microfisioterapia, parece que as questões elas são muito ligadas a vivências emocionais. Entretanto, nós temos questões que são tóxicas, nós temos questões que são físicas, então nem todo sintoma da criança ele vai ser emocional, né? Então é importante entender, por isso esse diagnóstico da microfísio, né, funcional, de entender qual é o tipo de alteração. Outra coisa que para mim é imprescindível, eu preciso trabalhar na criança, é entender o olhar que a criança tem em relação àquilo que a família está apresentando. Então, a criança, ela é um reflexo, sim, da família, né? Ela está completamente imersa àquele ambiente. Entretanto, identificando, percebendo como ela está vivenciando aquilo, o que é que aquilo traz para ela, que a gente vai poder auxiliá-la de um modo melhor. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente está buscando identificar na criança e entender como é que ela está vivendo aquilo, é interessante que o outro lado, né, se a gente identifica que a questão ambiental da família, a questão familiar, também assuma essa responsabilidade. Porque a criança, ela está vivenciando ali os reflexos familiares e a microfisioterapia não vai impedir ela de vivenciar aquilo. Então, a primeira quebra de paradigma aqui é achar que a gente vai poder trabalhar na criança e que a partir daquele momento ela vai deixar de sofrer por aquilo que ela pode estar vivendo em casa, tá? E aí quando a gente pensa nisso, não são questões terríveis, não são traumas gigantes, mas muitas vezes é uma criança que apresenta ansiedade. Mas quando a gente olha o que ela vive, o modo dela funcionar dentro da família, promove realmente aquele tipo de ansiedade. Então, se essa adaptação familiar não é feita, a criança vai voltar a desenvolver o mesmo mecanismo de funcionamento, né? Então,
eu prefiro trabalhar com as crianças, mas eu preciso da conscientização dos pais, né? Então é muito importante que pelo menos um dos dois estejam presentes, com crianças sempre um dos pais está presente, e se os dois podem estar melhor ainda, e aí vai partir dos pais a vontade de repente querer participar desse processo enquanto paciente. Agora, não é algo que eu exijo, né? Mas a conscientização e a responsabilidade deles, porque eles querem auxiliar os filhos, eles estão ali para isso, né? Para que junto a gente possa trabalhar, aí funciona super bem, tá? Então eu prefiro começar com a criança, se o sintoma é da criança, mas preciso dessa conscientização e da ajuda mútua dos pais. Muito bem.